E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. Nesse vídeo, nós vamos responder a seguinte pergunta: o que são taxas proporcionais? Mas antes de fazer isso, já deixe o seu like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. Então vamos agora responder a esta pergunta utilizando alguns exemplos. As taxas proporcionais são utilizadas no sistema de capitalização simples. E nós utilizamos o termo taxas proporcionais porque existe uma proporcionalidade entre duas taxas. E elas são utilizadas para converter taxas dependendo do tempo que nós estamos considerando. Vamos analisar um exemplo. Nós queremos determinar qual é a taxa anual proporcional a 2% ao mês. Então nós temos uma taxa mensal aqui de 2%. E nós queremos saber qual seria a taxa anual, que é proporcional a 2% ao mês. E como as taxas proporcionais são utilizadas no sistema de capitalização simples, aquele que nós utilizamos o conceito de juros simples, então nós podemos pensar assim: eu tenho 2% ao mês e eu quero determinar qual é a taxa proporcional ao ano. E além disso, nós sabemos que existem 12 meses em um ano, então basta multiplicar 2% por 12 e assim nós vamos obter 24%. Isso significa que a taxa anual proporcional a 2% ao mês é de 24% ao ano. Agora nós vamos analisar um outro exemplo. Nós vamos determinar qual é a taxa mensal proporcional a 48% ao ano. Ou seja, nós sabemos que nós temos uma taxa de 48% ao ano e nós queremos saber qual será o valor dessa taxa ao mês, ou seja, uma taxa proporcional a 48% ao ano. Além disso, nós sabemos que existem 12 meses em um ano. Portanto, basta nós considerarmos os 48% e dividir por 12. Assim nós vamos determinar qual será a taxa em um único mês. E 48% dividido por 12 é igual a 4%. Isso significa que a taxa mensal proporcional a 48% ao ano é de 4% ao mês. E agora nós vamos analisar um último exemplo. Nesse último exemplo, nós temos que, dada a taxa de juros de 1% ao dia, determine a taxa mensal, trimestral e anual que são proporcionais a ela. A ela qual? A taxa de 1% ao dia. Então, 1% ao dia será igual a 30% ao mês. Nós estamos considerando um mês comercial, que tem 30 dias, porque basta multiplicar 1% por 30 e assim nós vamos obter a taxa mensal. Com relação à taxa trimestral, nós temos que considerar que um trimestre é igual a 3 meses. Então, se nós temos 30% ao mês, basta multiplicar 30 por 3 e assim nós vamos obter 90% ao trimestre, porque um trimestre tem 3 meses e simultaneamente tem 90 dias, e como a taxa é de 1% ao dia, basta multiplicar também 1 por 90. E agora nós vamos considerar a taxa anual. Para a taxa anual eu vou considerar o ano civil, ou seja, a quantidade de dias exatos que nós temos em um ano comum, que é igual a 365 dias. Bom, se a taxa é igual a 1% ao dia, basta multiplicar 1% por 365. E assim, nós vamos obter que 1% ao dia equivale a 365% ao ano. E se nós tivéssemos considerado o tempo comercial, um ano teria 360 dias. E nesse caso a taxa seria 360%. Mas tudo isso depende de como aparece em algum problema que nós tenhamos que resolver. Nesse caso, eu considerei o ano civil, ou seja, a quantidade exata de dias que nós temos em um ano comum. E no caso do mês, eu considerei 30 dias por ser o mês comercial. Mas dependendo do mês, nós podemos ter 28, 29, 30 ou 31 dias. E essa taxa mudaria nesse sentido. E você conseguiu compreender o que são taxas proporcionais? Você ficou com alguma dúvida em algum ponto da explicação apresentada? Em todo caso, escreva para mim nos comentários. Assim podemos compartilhar diferentes ideias a respeito deste conteúdo. E não se esqueça de se inscrever no canal, para que você possa acompanhar todas as novidades que são postadas aqui frequentemente. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.